Sem uma solução definitiva, a crise na saúde pública parece não ter fim. As alternativas apresentadas pelo poder público foram contestadas. Os contratos com os profissionais estão vencidos. O que fazer diante de tantos problemas? Será que o SUS é tão ruim que financeiramente para os médicos? Quem precisa do serviço público de saúde tem sempre a mesma reclamação. A população sofre com isso, né? Essa situação não é atendida, não tem médicos, não posto de saúde. Com certeza a população sofre muito com isso. A alternativa do governo e da Prefeitura de Natal para resolver o problema foi contratar cooperativas médicas. Começou terceirizando o serviço dos anestesistas, depois expandiu os contratos para pediatras, ortopedistas e cirurgiões. Por mês, o governo do estado e a prefeitura pagavam mais de R$1 milhão às cooperativas médicas, alternativa contestada pelo Ministério Público e pelos conselhos de saúde. Os contratos venceram em agosto e foram prorrogados por 5 meses para que fossem chamados profissionais aprovados em concurso público. Em 31 de dezembro, o prazo da prorrogação encerrou e os médicos ligados às cooperativas deixaram de atender nos hospitais. O presidente do Conselho de Saúde de Natal rebate o argumento dos médicos de que o SUS paga menos que as cooperativas. Quando o servidor ele é público, ele não recebe especificamente só pelo plantão. Ele tem o salário base, tem as gratificações. No setor privado, não. No setor privado, se ele não dá nenhum plantão no mês, ele não recebe nada. Então, no público tem que observar que o funcionário tem uma garantia, o servidor público tem uma garantia de um soldo inicial e das gratificações que os planos de cargo de salário garantem, mesmo que se ele não exercer, não fizer nenhum procedimento. Para Marcelo Medeiros, a crise na saúde não está ligada diretamente ao fim dos contratos com as cooperativas. Muito tempo o Estado, como o município de Natal, não investiram na sua atenção básica, o município especificamente, e também o Estado, por atender algo que não era exercício da sua função obrigatória na área de saúde, começou a assumir funções que eram dos municípios. E isso impediu com que ele exatamente investisse na rede e na atenção a qual ele deve exercer sua obrigação. O Conselho defende que a saída está dentro do próprio sistema público de saúde e não no setor privado. Se o plano de emergência utilizado no Deoclésio Marques funcionar, o Estado economizará pelo menos R$600 mil só com cirurgias na área de ortopedia. R$600 mil é muito recurso, isso é por mês. Dá para redimensionar para outra coisa, exatamente para fortalecer a rede pública. De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, um dos principais entraves para o bom funcionamento dos hospitais é a falha nas unidades básicas. Sem médicos nos bairros, superlota hospitais de porte em busca de tratamentos simples. De acordo com os dados do Conselho, pelo menos 70% de todos os atendimentos feitos em hospitais como Valfredo Gurgel são de responsabilidade dos postos de saúde. Mãe Luísa é o exemplo. O bairro, com 20 mil habitantes, sofre com a falta de médicos. Quando eu preciso, eu tenho que ir lá no posto do pescador e também tenho que pegar uma ficha 4 horas da madruga. E daqui para lá tem que ir daqui 3 horas, 2 horas para ir para lá conseguir uma ficha lá, porque aqui é uma negação. Na unidade de saúde do bairro, apenas o ambulatório funciona. O pronto atendimento foi interditado pelo Conselho Regional de Medicina há 3 meses por falta de médicos e de equipamentos. Enquanto no Valfredo Gurgel a fila de espera por uma vaga, aqui os 9 leitos para adultos e crianças estão desocupados. 70 pacientes deixam de ser atendidos por dia e vão superlotar os hospitais construídos para fazer cirurgias e outros atendimentos mais complexos. E diante deste cenário crítico, o Bom Dia convidou os envolvidos na questão. Vamos tentar discutir o problema em busca de saídas que possam indicar soluções possíveis para o problema. Infelizmente, o secretário estadual de Saúde, George Antunes, não pôde comparecer. Aqui comigo, a promotora da saúde, Elaine Cardoso, o presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira Filho, e o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Júnior. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, qual a posição, no caso do Sindicato dos Médicos, em relação à renovação dos contratos com as cooperativas? É absolutamente favorável. Nós entendemos e defendemos com extrema veemência que o cooperativismo é bom, é honesto e é legítimo para completar o setor público. Evidentemente, o modelo como as cooperativas vão se inserir nisso é negociado, valores, formato, etc.
mas que o cooperativismo é uma bandeira mundial, importantíssima para a sociedade e que luta contra forças de atraso, isso é visível, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Para o Ministério Público, no entanto, isso não é visto com bons olhos, né? Isso, na verdade, essa contratação das cooperativas não é aceita pelo Ministério Público, exatamente em função da finalidade do cooperativismo, que não se coaduna com essa prestação de serviços dentro do setor público. A Constituição determina que, dentro dessa perspectiva do oferecimento da assistência à saúde, isso deve ser feito através de profissionais concursados ou, excepcionalmente, contratados temporariamente, né, e permite também que haja uma complementação com o setor privado. Mas isso deve ocorrer na perspectiva de que o setor público não fique na extrema dependência do setor privado. Infelizmente, é isso que acontece hoje. Isso. E a continuar com essa contratação das cooperativas, infelizmente, a tendência é exatamente inviabilizar o sistema único. E essa questão do valor pago pelo Sistema Único de Saúde, Francisco Júnior, do Conselho Nacional de Saúde, esse valor ele está muito abaixo do que é pago hoje às cooperativas? Como é que está essa relação? Não, e inicialmente dizer para nós bem claramente que é reconhecido, inclusive, por praticamente todos os países do mundo, que a legislação do SUS é o que há de mais moderno em relação à organização do sistema de saúde. Então, falar em legislação de atraso é desconhecer o que acontece no mundo. Agora, por que não funciona? Exatamente porque é muito avançado. E num país como o nosso, com um viés de disputa ideológica, de disputa de poder muito forte, não é fácil o sistema avançar. Então, nós temos o seguinte: primeiro que, em relação à saúde especificamente, um tema como saúde, nós não podemos deixar de lado aspectos que são fundamentais, como a questão da ética, a questão do humanismo, a questão da espiritualidade. E nesse sentido, temos muito claro que a população não pode ficar refém, não pode ficar à mercê de grupos organizados, seja de que forma for, inclusive cooperativa. Deixando bem claro que para nós, na raiz do problema está o Estado, o poder público, que se responsabilizou, que não valorizou o servidor público durante décadas, que não estruturou sua própria rede pública, mas de outro lado não podemos concordar que a saúde, que o atendimento da população possa ser um instrumento de mercado, como é o caso das cooperativas. Nesse sentido, nós avaliamos que há necessidade de rever plano de cargos, há necessidade de rever valor de procedimento, mas no campo mais geral, a legislação tem que ser obedecida. Bom, então vamos agora às ruas para saber a opinião da população. Lídia Passe, bom dia. Gelli, pois é, quem mais sofre, né? Quem sente na pele as dificuldades quando tem que procurar, quando precisa utilizar o sistema público de saúde. Eu converso agora com Dona Maria Helena da Silva, ela é moradora do bairro de Nova Natal, é cuidadora, está agora voltando do trabalho. Dona Maria, como é que quando a senhora precisa utilizar o posto de saúde de Nova Natal? A senhora já passou por algum tipo de dificuldade no atendimento? Bom dia. Já. Onde meu marido foi 3 vezes e não foi atendido nenhuma vez. Por quê? Porque não tinha médico, não tinha ficha e mandava ele embora. Encaminhavam ele para onde? Não, ele vinha para casa, aí não encaminhava ele para canto nenhum. Aí meu menino teve uma dor muito forte, aí foi para o ponto-socorro de Santa Catarina. Aí lá mandaram ele para o Valfredo, aí ele foi. Aí do Valfredo mandaram ele para casa também. Quer dizer, fica nesse vai e volta, ele conseguiu atendimento? Ia todinho, ele foi umas 5 vezes para o hospital. Nunca é atendido assim, dava uma injeção, aplicava o soro, mandava ele embora. E a dor muito forte a dele. E o seu marido, ele conseguiu atendimento depois dessas vezes? Ah, bom assim mesmo, comprou comprimido na farmácia e melhorou mais. Toda vez é assim? Toda vida, né? É difícil pegar uma ficha, é difícil. O que a senhora acha hoje da saúde pública? Precisa realmente melhorar? Precisa atender a população? Né? Porque não era para existir esse negócio de, assim, a gente chega de 4 horas, 3 horas da manhã e não consegue uma ficha. Fica difícil, né? Aí a pessoa já também sai de casa com medo de assalto, né? Que é o que mais né, hoje em dia tem. Fica complicado, né? Obrigada pela sua participação, Dona Maria Helena. Eu converso agora com o Alex, ele é repositor. Alex, bom dia. Você também tem algum caso a contar? Por exemplo, né, a Dona Maria Helena acabou de falar que por várias vezes procurou o posto de saúde, não consegue atendimento, quando vai para o hospital também às vezes volta para ser atendido no posto de saúde. Qual é a tua história? Com certeza eu tenho para contar, até porque essa semana eu já passei por isso. Fui ao posto de saúde para me medicar, não consegui nem me consultar.
foi remarcado para 2 dias, só que doença não espera, né? Eu acho que do jeito que está a gente vai ter que se automedicar. O que eles alegaram quando você procurou e não teve atendimento? Não tinha médico para atender. Qual foi o posto? Nova Parnamirim. Simplesmente eu tive que voltar para casa e estou indo trabalhar no sacrifício. E eu gostaria de fazer uma pergunta também, se já tem previsão de quando acabar e como. A crise, que eu acho que é uma das piores que está tendo aqui. Obrigada pela participação, Alex. Michele, fica aí a pergunta no ar. Obrigada, Lídia. Algum dos três quer começar respondendo? Quando essa crise vai terminar? No ano passado, 74 dias de greve do pessoal da saúde do Estado, né? Inclusive dos médicos, do serviço de atendimento, dos enfermeiros. E agora, de novo, 1º de janeiro, nova greve. Alguma previsão, alguma possibilidade de saída para essa crise? Eu espero que desta semana para outra se resolva, porque eu não acredito, sinceramente, que chegando nas mãos de um juiz, que é um instrumento jurídico que nós pensamos em utilizar, que autorize a continuação da prestação de serviço do poder público, eu não acredito que qualquer juiz tenha qualquer dúvida em relação a autorizar a contratação das cooperativas. Eu não tenho a menor dúvida. Então, nós estamos trabalhando neste instrumento e, na verdade, o ministro José Delgado, do Supremo Tribunal, hoje aposentado, trabalhando como advogado, está trabalhando nisso, todo um arrazoado jurídico que prevê a contratação das cooperativas. Quando eu me referi a forças de atraso, não é da legislação brasileira, Júnior. Eu acho o seguinte, a legislação brasileira é uma das mais perfeitas do mundo. Inclusive, ela prevê a complementação pelo setor privado. E, inclusive, o trabalho das cooperativas. Ok. Bom, no próximo bloco, o representante do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Júnior, responde à colocação aqui do presidente do Sindicato dos Médicos e também a promotora Elaine Cardoso. A gente vai para um pequeno intervalo e volta a discutir a crise na saúde no próximo bloco. Agora são 7h43.